Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma atualização a respeito da suspensão do piso da enfermagem, um fato relevante de Banrisul, um aviso aos acionistas de AS Brasil, um aviso aos debenturistas de Taesa e o comunicado ao mercado a respeito de dividendos novos anunciados de Copasa e comentar um pouquinho a respeito da empresa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Supremo Tribunal Federal formou maioria necessária para a manutenção da suspensão do piso nacional da enfermagem. Suspensão esta que foi decretada pelo ministro relator Roberto Barroso da ação direta de inconstitucionalidade que tramita ali no Supremo, questionando esse novo piso da enfermagem de R$ 4.750. Por meio de medida cautelar, o ministro Barroso decretou a suspensão por tempo indeterminado deste novo valor do piso nacional e determinou a intimação dos entes públicos e entidades interessadas para que no prazo de 60 dias prestassem alguns esclarecimentos, em especial a respeito do aspecto financeiro e orçamentário para arcar com esse novo custo. E até o momento votaram a favor dessa suspensão, que é uma medida cautelar, não é algo definitivo. O próprio Barroso, claro, relator da ação, o Lewandowski, o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. E o governo já está se movendo para tentar fazer com que essa suspensão caia, a fim de que o novo piso seja restabelecido. Aí já há vários rumores aí dizendo como que vai promover o custeio disso aí, desoneração tributária, só que ainda é tudo especulação. O fato é que, no momento, esse piso continua suspenso e vai continuar, uma vez que já há maioria pela manutenção dessa liminar. E vocês sabem que essa suspensão foi muito mais política do que jurídica. Por que política do que jurídica? Porque afinal todo mundo sabe, e o próprio Barroso se sensibilizou com os argumentos do autor da ação, que esse piso, na realidade de mercado atual, poderá gerar um desemprego desenfreado, como já estava se especulando e como já estava ocorrendo ali. Por isso ele acabou realizando essa suspensão com cunho político, porque juridicamente os argumentos do autor da ação realmente são fracos, tá? Devo reconhecer isso, mas politicamente a suspensão veio para impedir demissões em massa. Continuando aqui em relação ao Banrisul, ele publicou um fato relevante a respeito da segunda emissão de letras financeiras. Então o Banrisul informa aqui que em reunião do seu conselho de administração, ocorrida no dia 14 de setembro, foi deliberada a aprovação da segunda emissão de letras financeiras, no valor de 300 milhões de reais. Serão emitidas então 600 letras financeiras subordinadas, com valor unitário cada de 500 mil reais, totalizando um montante ali de 300 milhões, com prazo de validade de 10 anos, ou seja, até o dia 16 de setembro de 2032, podendo ser recompradas pelo Banrisul, resgatadas após o 5º ano de emissão, metade do caminho até o vencimento. Cabendo lembrar que as letras financeiras, conforme definição da própria B3, constituem ali um título de renda fixa que é emitido por instituições financeiras, no caso o Banrisul, com a finalidade de captar recursos do mercado de longo prazo. Vocês viram que o vencimento é de 10 anos. Em contrapartida, oferece aos investidores rentabilidades mais atrativas em razão do prazo longo, e da impossibilidade de resgate antecipado. Então a liquidez é muito baixa. Por outro lado, o Banrisul poderá fazer resgate antecipado a partir do 5º ano de emissão, como nós vimos ali. Então, no final das contas, é um endividamento aqui do Banrisul. Ele já fez outro, essa é a segunda emissão, num valor aqui que não é muito preocupante. O banco está fazendo captações justamente para crescer sua carteira, sendo que o Banrisul costuma lucrar algo próximo de 180, 200 milhões de reais. Dessa forma, essa captação é paga por apenas um semestre de lucro ali do Banrisul. Como eu disse, não é algo para se preocupar quanto a endividamento. Prosseguindo aqui em relação à AS Brasil, ela publicou um aviso aos acionistas a respeito do resultado do exercício do direito de preferência ali do seu follow-on e abriu o período de subscrição das sobras, que acabam decorrendo aí desse aumento de capital. Então a companhia informa que no dia 12 de setembro houve um encerramento para os acionistas e seus respectivos cessionários. Para quem não sabe, cessionário é alguém que recebe uma cessão, ou seja, um recebedor de algum título. Então o cessionário aqui é quem recebeu o título, que é justamente o direito de subscrição,
que é aquele direito de preferência, na subscrição de novas ações que são emitidas pela empresa, no caso aqui a AS Brasil. Então dia 12 de setembro acabou tudo aqui, né? A subscrição, como vocês sabem, ocorreu pelo preço de R$ 9,61 por ação. As ações de AS Brasil estão custando ali R$ 9,65. Então, a depender do valor que você pagou para adquirir o direito de subscrição, valeu a pena. Valeu a pena, mas não tão a pena assim, né? Porque uma diferença pequena de centavos aqui. A operação gerou ali mais de 900 milhões de reais de aumento de capital, sendo que não foram todas as ações que foram ali subscritas, verificando-se aí quase 21 milhões de ações que não foram subscritas no período do exercício do direito de preferência. Essas são as sobras, aquilo que sobra do follow-on, sendo que os acionistas poderão exercer ali direito às sobras. O período de reserva da subscrição das sobras terá início no dia 19 de setembro e será encerrado no dia 23 de setembro, detendo aí o direito de subscrever o percentual de 50,04% sobre a quantidade de ações subscritas pelo acionista durante o período do exercício de preferência. Então, basicamente a metade do número de ações que você fez a subscrição. Então eu fiz a subscrição de 100 ações. Você tem direito a 50 ações de sobra, né? Isso seria o que consta aqui desse aviso aos acionistas. Sendo que, após o exercício do direito de sobras, caso ainda restem ações não subscritas e caso se encerre os pedidos de subscrição de sobras adicionais e ainda tenham sobras das sobras, a companhia então não vai realizar o leilão dessas sobras finais e vai homologar parcialmente o aumento de capital com o cancelamento das ações remanescentes não subscritas. Então daí a sobra das sobras será cancelada pela empresa, sendo que as ações entrarão na sua conta e ficarão visualizáveis ali a partir do terceiro dia útil após a homologação, que ainda vai ocorrer, né, do aumento de capital pelo Conselho de Administração. E aí você pode estar se perguntando, será que valeu a pena esse follow-on aqui com captação de aproximadamente 920 milhões de reais? Olha, tendo em vista que o interesse da empresa era a aquisição de um novo ativo e que dentro dessa aquisição que motivou o follow-on, a companhia assumiu uma dívida líquida de 928 milhões de reais, então, o follow-on pelo menos consegue arcar com essa dívida, de tal modo que a empresa quase chegou a 100% da sua finalidade, restando aí algumas sobras, que poderão não mais existir após então essa subscrição das sobras. Eu não entrei nem na subscrição principal, não vou entrar na subscrição das sobras. Óbvio que eu não estou fazendo nenhuma recomendação. Continuando aqui em relação à Taesa, ela publicou um aviso aos debenturistas, ou seja, titulares das debêntures de Taesa, a respeito do pagamento de juros da primeira série das debêntures de quarta emissão, as quais são simples, não conversíveis em ações e são da espécie quirografária, ou seja, que não tem nenhuma garantia adicional a não ser o próprio risco de crédito da Taesa, o seu próprio patrimônio. Elas foram emitidas já faz algum tempo, 15 de setembro de 2017, e a Taesa então está amortizando essa dívida no valor de quase 15 milhões de reais a título de juros. Uma amortização aí, tá? Então uma redução de dívida em Taesa, algo que é muito importante, principalmente para esse momento da companhia, em que ela está alavancada e precisa de novas concessões, do contrário, poderá ali ter problemas, como eu já analisei no vídeo que eu vou deixar aqui no card, acerca dos seus resultados futuros. E finalizando com Copasa, ela publicou um comunicado ao mercado de novos dividendos anunciados. Quando falo em dividendos, eu falo de uma maneira genérica. O que houve de aprovação aqui foram juros sobre capital próprio, que são os dividendos à la brasileira, né? Afinal, só existe o JCP no Brasil. E ainda bem que existe, né? Já que constitui um benefício às empresas, o qual poderá ser extinto caso a reforma do imposto de renda seja aprovada. Mas então, sobre a Copasa, ela publicou a aprovação de quase 59 milhões de reais brutos em JCP, e aí o valor bruto por ação ordinária de Copasa será de 15 centavos, o que significa, após desconto do imposto de renda, 13 centavos por ação líquido na sua conta. A data com ou data de corte será o dia 20 de setembro, que é uma terça-feira. Aí no dia 21 ocorre a data X, na qual, mesmo que você adquira as ações, você não tem direito a receber os seus proventos anunciados. O pagamento ficará para o dia 14 de novembro de 2022, quase 2 meses após o seu anúncio. Esse JCP se refere ao terceiro trimestre de 2022. Após o balanço do terceiro trimestre, pode haver aí mais
mais algum dividendo, mas o fato é que esse provento anunciado, mesmo que seja do terceiro tri, veio bem baixinho. Por que bem baixinho? Mesmo nas cotações atuais de Copasa, com toda a queda que houve nas ações, isso aqui representa um dividend yield de quase 1%. E você percebe aqui que o dividend yield de Copasa está abaixo de 5%. Então você percebe aí que o dividend yield atual de Copasa, muito abaixo daquele de 2020, está na casa dos 5% e no máximo 6%, mesmo sendo uma empresa madura, um setor perene e que a princípio é pagadora de dividendo. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo pelos resultados fracos de Copasa no corrente ano. A gente percebe que no segundo trimestre de 2022 houve ali impactos da inflação, os custos e as despesas administrativas da Copasa subiram para 666 milhões de reais no período, contra 645 milhões de reais no mesmo período do ano passado. A receita cresceu, mas isso não foi suficiente, porque com esse custo operacional superior, o lucro líquido tenderia a cair e caiu de 237 milhões para 180 milhões. A dívida da Copasa está na casa dos 3 bilhões de reais e a sua alavancagem financeira, dívida líquida sobre o EBITDA, atingiu 2 vezes, sendo que o CAPEX da companhia tende a cair e não está ali da mesma ordem que Sanepar. E a gente sabe que com o novo marco do saneamento, exigir-se-á dessas empresas de saneamento que possuem concessões com os poderes públicos municipais maiores investimentos. E aí esses resultados de Copasa, além de estarem fracos, estão repletos de provisões aí. Há ali também as condenações da Arsai, que denota uma gestão tanto quanto duvidosa da Copasa. Por conta disso, acabei reduzindo posição na empresa, estou com uma posição menor. Desde o primeiro trimestre, ela vem apresentando queda nos seus resultados e queda nos dividendos consequentemente. Diante disso, você vê que o PL da companhia deu um salto para quase 12 vezes o seu lucro, tá? Antes ela estava ali muito próxima da Sanepar, como vocês sabem, 5, 6 vezes lucro, e agora teve um grande distanciamento. A sua margem líquida está baixa, apenas 7%, abaixo da sua média histórica, inclusive. Então você percebe aí que os resultados de Copasa não têm sido satisfatórios. Daí a razão pela qual seus dividendos caíram consideravelmente, bem como a sua cotação também. Perceba que no último ano a companhia está acumulando uma desvalorização de 7,2% e nos últimos 5 anos simplesmente a companhia não se valorizou, como você percebe aqui. Ela está na mesma região de preços de 2017. Tudo isso fez o preço teto pelo critério do Bazin cair para apenas 7,75. Preço justo também caiu. Projeção de dividendos da AGF+, caiu para apenas 46 centavos, prevendo aí um payout médio de 25%. A gente sabe aí que os dividendos regulares de Copasa ficam entre o mínimo de 25% e o máximo de 50%. Existem os dividendos extraordinários, mas esquece isso aqui, porque os resultados estão vindo tão fracos que é impossível dividendos extraordinários. Daí a razão pela qual você deve esperar um yield de no máximo 5% ou, sendo muito otimista, 6%. E aí, comparando esse aqui indicadores de Copasa com Sanepar, a gente percebe que Sanepar, mesmo com a inflação, tem mantido ali um PL bem abaixo da média, 5 vezes lucro. O PVP também está mais descontado do que de Copasa. A relação EV/EBIT, já que os resultados de Sanepar são superiores, também está mais descontada. O dividend yield também está superior. O crescimento de lucros e de receitas anualmente está bem superior também ao de Copasa. E a margem líquida nem se fala. A margem de Sanepar é superior a 20%. A cada R$100 de faturamento de receita, ela consegue lucrar R$20, enquanto a Copasa, a cada R$100 de receita, lucra algo em torno de R$7. Então o risco está muito mais alto em Copasa. Por isso minha posição atual em Copasa é bem pequena, apenas 300 ações. Meu preço médio é R$13,85, não vou reduzir o preço médio, pretendo no máximo ficar com essas 300 ações. E aí eu preferi pegar os recursos de Copasa e ingressar em Sanepar, porque os resultados são muito mais satisfatórios nesse setor de saneamento do que de Copasa. Não é nenhuma recomendação. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você se decepcionou com esses dividendos de Copasa ou já esperava dividendos desta ordem de 1%? E em relação a S Brasil, você vai ingressar na subscrição das sobras? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!